Oi, Adriano, tudo bem? Eu queria conversar com você um pouco para a gente falar dessa data que a gente está relembrando o golpe de 64 e as vítimas da tortura, da repressão, da violência policial. Eu sei que você trabalha muito nesse nicho, com esse movimento de resgatar a memória dos mortos da ditadura, dos desaparecidos. Então, eu gostaria que você falasse para a gente sobre isso. Ontem foi o dia 31 de março. Você está falando aí do município de Santos. O município de Santos foi um dos municípios mais atingidos no Brasil com o golpe de março de 64. Tinha tanta gente presa aí em Santos, principalmente o pessoal ligado ao porto, os estivadores e os trabalhadores de Santos. Santos era considerado um município vermelho. E Santos não era a mesma territorialidade que tem hoje. Santos ia até Bertioga. Tinha até Cubatão, que fazia parte de Santos. Na realidade, acho que ia até Peruíbe. Bom, mas importa é que em março de 64, quem era o interventor do regime militar aí em Santos? Foi o pai do atual prefeito. Era um dos maiores torturadores. E ele pediu para os militares trazerem um navio para ficar aportado aí no Porto de Santos, o navio Raul Soares, porque era tanta gente presa na cidade que tiveram que trazer um navio cadeia, para encarcerar milhares de pessoas aí, e fora as pessoas que eram interrogadas e liberadas e tal. E houve uma cassação de mandatos muito grande dos prefeitos. Santos sempre foi um polo muito grande da resistência, né? Partido Comunista, Marcelo Gato, Esmeraldo Tarquínio, toda aquela geração do MDB que resistiu à ditadura. Eu imagino que não tinha tido muita descomemoração do golpe ontem aí, né? O que é uma coisa lamentável, né? Essa quarentena, por causa dessa quarentena, a gente não está podendo fazer muita coisa, mas a intenção era ter feito algum movimento para fazer alusão ao golpe. Todo ano a gente tem um grupo que está fazendo um ato para relembrar essa história do navio Raul Soares. Agora tem esse prefeito aí que fez até uma escola e colocou o nome do pai dele, toda bonitinha, toda iluminada, como se fosse um grande herói da cidade. Mas a oposição está muito dividida, né, querida? Então, você vê que não teve nenhuma... Aí em Santos teve alguma comissão da verdade. Tinha aquele menino vereador lá da Câmara, que estava no PT na época, fez, o pessoal da Câmara de Cubatão fez, né? Principalmente o Dorival, que era vereador, que é um cara fantástico, a comissão da OAB aí de Cubatão, que fez o caso Vila Socorro, que foi aquele incêndio na favela lá, a partir do vazamento de gasolina da Petrobras. Mas o que eu estou tentando dizer é que se tudo isso aconteceu no passado, no presente, imagina você ontem, foi baixado uma orientação que as pessoas que serão sepultadas durante a crise da pandemia do coronavírus, não há necessidade de atestado de óbito. Eu vi isso. Você imagina que barbárie. Nós voltamos ao período porque em 74 teve uma epidemia, não era uma pandemia de meningite. A ditadura proibiu tudo. Então, é uma coisa terrível, né? E agora, passados tantos anos, eles estão tentando abafar a pandemia. Estão tentando abafar. Mas algumas coisas eles deixam vazar, como essa,
que não vai precisar ter atestado de óbito para sepultar cadáveres oriundos da pandemia. Que absurdo. Um absurdo, não vai ter atestado de óbito, não tem causa-morte. Então, que vai ter morto para efeito legal, sem causa-morte, manda enterrar o cara? Pois é. A identificação. Então, mas a minha crítica, que é o centro da minha entrevista hoje, é como as pessoas estão aparvalhadas diante desse novo estado de exceção e não tem. E está difícil nem lembrar do que aconteceu em 64 e nem saber como fazer o enfrentamento com essa situação do regime de exceção de hoje. Isso que é a coisa que me dá... Se você vê, né? Quem está fazendo a resistência hoje é a blogosfera, né? O pessoal do conjunto da mídia alternativa e tal. E, por incrível que pareça, a TV Globo hoje é o maior polo de oposição ao governo Bolsonaro. Que coisa! Inacreditável. Olha, eu não assistia a televisão, noticiário, TV Globo, desde a morte do Tancredo. Foi a última overdose que eu tive de televisão, que era aquele negócio que a Globo transmitia ao vivo. Tinha um repórter que era lá do Rio Grande do Sul, que ele falava direto com o Tancredo morre ou não morre? Acho que a gente lembra disso, né? Nós ficamos um mês direto da televisão esperando saber se Tancredo tinha salvação até o Sarney, que era o vice-presidente, que era o presidente da Arena, virar para o MDB e virar o presidente da República. Bom, agora que eu voltei a ter uma overdose, não é bem pela Globo, é pela Globo News. E a Globo News é 24 horas e coisa desmoralizando o Bolsonaro. Não é? Hoje, que é o 1º de abril, dia da mentira, ele pôs um fake news logo de manhã e o SEASA de Belo Horizonte estava totalmente desativado e isso ia representar o desemprego, bereré. Aí a própria CBN, a rádio CBN, foi lá no SEASA, na hora, para mentira. Está cheio de coisa aqui. Então, aí repercutiu no Brasil inteiro e então ele entrou no dia da mentira. Já ele contou a mentira do dia da mentira, virou o símbolo nacional. Bom, mas por que eu estou falando isso dessa forma tão emotiva? Lógico que eu, na fila do pão, a essa altura do campeonato, não represento nada, né? Nem o trabalho das comissões da verdade que a gente fez teve tanta repercussão. E digo e repito, vivo Dorival, não só ele, né? Todo o grupo aí de Cubatão fez um trabalho maravilhoso. Até um menino jornalista da Tribuna de Santos, que era um jovem jornalista, deu toda a cobertura para a gente. E o Zé Luiz, lá, aquele povo lá, alguma coisa que a Thelma fez, mas o Zé Luiz, aquele grupo do Zé Luiz, impressionante como eles trabalharam, né? Então, quero dizer que, na medida que a ditadura durou 21 anos, não durou 21 dias, durou 21 anos. Sim. E pouco ou nada foi feito para revelar os crimes da ditadura, os caras voltaram. Os caras voltaram. Isso é que é pior. Né? Com outras características, com outra roupagem, mas a primeira coisa que eles fizeram, agora, quando eles se viram apavorados, imagina, os militares chamaram ontem o Bolsonaro e deram um enquadro, fizeram enquadramento. Ou o senhor se adapta às regras sanitárias mundiais da pandemia, ou nós não vamos apoiá-lo mais. E hoje de manhã ele teve que ligar para o presidente da República, ligar para o presidente dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos, diante da anarquia geral que está o Brasil hoje, falou: vou suspender todos os voos do Brasil para os Estados Unidos. E ele teve que se humilhar, ligar, lógico, ele não fala inglês, pôde falar diretamente, teve que pôr intérprete, o embaixador, para implorar
para que não sejam suspensos os voos do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa. Que humilhação! Né? E porque isso implicaria em todos os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, ou a trabalho, a turismo, ou outras responsabilidades, também ficarem confinados lá. Né? Porque, na medida que não vai ter linhas aéreas, a linha vai e volta. Né? Bom, enfim. Então, essa é a situação que nós nos encontramos hoje. Né? Então, acho que Santos é um lugar importantíssimo, né, da resistência. E eu mesmo estive na Câmara Municipal de Santos, eu não me lembro o nome do vereador, era um menino tão digno, né? Tão bom menino. O nome do menino é uma forma carinhosa. E mesmo aí em Cubatão eu também tive. Então é isso que eu queria falar, né, nos dias de hoje. A gravidade da coisa o que você acha que a gente... O que você acha que a gente pode fazer ou esperar que aconteça agora? Porque está muito assustador isso tudo. Não, se for nesse ritmo, eles vão ficar mais 21 anos. Pois é. Se a oposição tiver desarticulada nesse... E você sabe do último episódio que eu tive aí em Santos, né? Sim. Você viu aquele dia o bate-cabeça, que eu nem vou falar para não entrar outras conjecturas. Você viu o bate-cabeça, que foi aquela última cerimônia em Santos, né? A esquerda atacando a esquerda, aquela confusão toda, e todo mundo saiu envergonhado daquilo lá. Pois é. Teve de tudo, menos solidariedade. Então, o que eu acho, né? Por exemplo, ontem nós demos uma pequena contribuição. A partir aqui de São Paulo, começamos a fazer uma articulação nacional com a consigna, né, como falava no nosso tempo, a hashtag Ditadura Nunca Mais, e ela atingiu um topo nacional de repetições. Deu mais de 100 mil repetições. E aí toda a rede social começou a produzir matérias sobre ditadura. E aquela fala do general Mourão não teve 20 mil acessos, 30 mil acessos, se eu não me engano. E o Ditadura Nunca Mais, fora o panelaço nacional, que foi a coisa mais maravilhosa que teve em todo o Brasil. Né? Até aqui teve panelaço ontem, nunca tem aqui. Até aqui. Em todas as capitais brasileiras, transmitido pela Globo, não é chamado pela Globo, como eles faziam para derrubar a Dilma. Transmitido pela Globo em rede nacional de televisão. Entendeu? Desculpa tomar um pouco d'água. Então, a situação, eu acho assim, um povo... Porque qual está sendo a nossa sorte? A nossa sorte é que, por incrível que pareça, o presidente da República resolveu desafiar as regras mundiais de preservação da saúde da população. Isso aí, houve um divisor de água. Né? E se nós, do Polo Democrático, falar nem de esquerda já vira coisa para discussão política. Se nós, do campo democrático, nós, do Polo Civilizatório, não nos unificarmos nesse momento pelo restabelecimento da verdade democrática, pelo restabelecimento das regras vigentes. Você vê o governador do estado de São Paulo, com toda a origem ideológica dele, hoje ele se transformou no maior democrata do Brasil, no maior polo de oposição à loucura do Bolsonaro. Imagina, aqui na cidade de São Paulo, você imagina, o Bruno Covas, que tem muito pouco avô com o avô dele, o Mário Covas, está montando 2 hospitais de campanha, um no Pacaembu e outro no Centro Empresarial AMB. E essa extrema-direita, emulada pelo Bolsonaro, foi fazer ato de protesto no sábado que passou contra a abertura dos hospitais de emergência. Você imaginou? Você imaginou uma coisa dessa?
Mas hoje teve feira aqui e teve um fulano que passou aí gritando: vem, gente, vamos para a rua, porque o presidente já liberou, pode vir, vamos trabalhar, chamando as pessoas na rua. Todo mundo está preocupado com o desemprego, com a fome. Mas Pois aí tem que fazer essas medidas emergenciais de liberar verba, por mínima que seja, para que esses setores que vão ser muito atingidos mesmo, lógico que tem de gente desempregada, já estava. Isso, então, está a maior confusão. Mas tem que ter um plano nacional para enfrentar esses próximos 15, 20, 30 dias, sei lá, né? Então, mas essas pessoas, parece que elas não entendem que agora o Estado tem que atuar para socorrer o povo. Não, elas acham que não, todo mundo tem que sair porque o presidente falou que precisa trabalhar. O problema não está nas pessoas. Se o presidente da República vem e desorganiza as formas de defesa do povo, como é que você quer que o país fique? Entendeu? As pessoas compram uma conversa dele, endossam o que ele fala, seguem. Ele tem poder de liderança aí, né? Mas ele tem a TV Record, ele tem a SBT, tem o programa do Ratinho, para ficar propalando todas essas maluquices. Peraí, mas só uma coisa, Lina, eu estou falando para que canal? Essa entrevista é para o seu blog? Como é que é? Me explica um pouquinho para eu me situar. Não, eu vou pôr na página das mulheres, da Secretaria de Mulheres do PT aqui de Santos. Ah, tá bom. Então, um abraço a Thelma, abraço a nossa querida Cassandra e demais companheiras. A Maria Ângela faleceu, né? A vereadora. Eu não conheci. Maria Ângela Duarte? Não, não conheço. Bom, enfim, abraço. E todas aquelas vereadoras do Litoral Sul, lá, enfim, todo mundo. O povo de Bertioga. Enfim, a todo o povo do litoral, um abraço às mulheres aí, mulheres da resistência. Se você me autorizar, que eu coloque na página da Secretaria de Mulheres, claro. Imagina, não, só queria saber, né? É importante, sabe? Por enquanto, só estou gravando aqui. Hoje é o dia da mentira, né? Vai colocar na página dos jornalistas livres. Depois. Tá. Enfim, e aí? Eu acho que o que me incomoda muito é a gente não ter conseguido nunca uma punição a esses crimes da ditadura e agora a gente está pagando muito caro por isso. Por que a gente nunca conseguiu isso, né? Eu acho que quando foi implantada a democracia no Brasil, teve um pacto de silêncio. O Walter Pomar escreveu um artigo muito interessante ontem, A Volta dos que Nunca Foram, né? Se referindo aos militares. Os militares, eles interferiram ao longo da democracia em todos os grandes momentos, impedindo que essa questão da ditadura viesse à tona. Um dos motivos, até tem gente falando, que o fato de terem sido feitas as comissões da verdade, elas trouxeram à tona uma realidade que fez com que os militares voltassem e assumissem o poder de novo, né? Eu acho que essa história está mal contada, né? As comissões da verdade foram os processos mais importantes, mas elas não foram apoiadas pela sociedade, não teve uma mobilização a partir dos partidos políticos de um apoio à Comissão da Verdade. Então, as histórias que foram contadas, lógico, teve precedentes terríveis, como 2010, que o julgamento da lei da anistia não foi adiante. Tinha todas as condições para ele. Mas houve uma intervenção fortíssima do poder militar que a revisão da lei da anistia não fosse feita. E agora nós nos encontramos nessa situação. E a coisa que eu fico mais impressionada é que parece que só
ou boa parte da geração que participou da resistência à ditadura, é que está tendo um discurso para enfrentar a atual situação. As novas gerações estão se organizando para enfrentar esse momento. Então, você vê os partidos políticos, os grandes partidos políticos, estão sem discurso. Estão sem discurso para o enfrentamento do estado de exceção atual. Por quê? Porque eles não valorizaram a revisão da coisa da ditadura. Né? Eu mesmo estou tão marginalizado na política hoje porque fiz a Comissão da Verdade. Tenho clareza disso. Tenho clareza. E eu estou marginalizado, eu estou fora praticamente da política, porque eu tinha um compromisso com meus companheiros da resistência da luta, como Davi Capistrano e outros tantos. Como eu te disse, falei aqui, Marcelo Gatto, como tantos outros. Né? Você vê o Dorival, que é um gigante, está excluído da política. O que a política faz hoje? Discute o mais do mesmo. E você sabe que os políticos atuais estão querendo, implorando, para que prorrogue o mandato dos prefeitos e vereadores para mais 2 anos, para ficar no bem bom. Quando isso seria um verdadeiro novo ato econômico. Pois é. O Mandetta propôs. Olha, se vocês ficarem conosco, afinados conosco, nós vamos prorrogar o mandato dos prefeitos e vereadores. Agora não é época de ter eleição. Que é isso, gente? Que é isso? Que vergonha fazer essa troca, esse pacto. Entendeu? Quando a coisa mais importante que está sendo discutida no Brasil não é o buraco da rua, é quais as consequências do governo Bolsonaro para o povo brasileiro. Como enfrentar essa nova ditadura. É isso. É isso. O cara nem presidente da República era, nem presidente. Ele encerrou o programa dos mais médicos antes, ainda no governo Temer. Mandou todos os médicos cubanos que estavam prestando atenção às comunidades mandar embora do Brasil e expulsou-os como espiões, como, sei lá. E agora a gente vai pagar isso com vidas de muitas pessoas. Milhares de vidas. Então, essa resistência frouxa, resistência frouxa não significa formas violentas, não é nada disso. É organização para um foco. O foco, a destruição do tecido democrático brasileiro. É isso que está sendo destruído a cada dia. As relações de trabalho, as intervenções dos sindicatos. Imagina vocês que agora está tendo esse negócio do atestado de óbito. Um dos primeiros atos da Damares foi acabar com a possibilidade das recomendações da Comissão da Verdade na correção dos atestados de óbito dos mortos desaparecidos da ditadura. Foi a primeira. Claro. Viu? Acabou com a lei da anistia, com a Comissão Nacional de Anistia, fez intervenção na Comissão Nacional de Anistia. Porque, lógico, depois fez a Comissão da Verdade, apareceram milhares de casos de gente que havia sido reprimida, que famílias que perderam tudo. E você sabe, quando... Então, só um exemplo, que é uma coisa que eu acompanho muito. No estado de São Paulo não tinha polícia militar. Tinha a Força Pública e a Guarda Civil. As duas foram dissolvidas. Todas as pessoas da Guarda Civil e da Força Pública ficaram desempregadas. Perderam tudo. Ficaram na miséria. E agora, através das recomendações, podiam ter os seus direitos reconsiderados. Entendeu? Entendi. Não. Esse desprezo que teve com o trabalho de revisão, e um dos motivos pelos quais a Dilma foi derrubada, eu tenho certeza, foi dela ter organizado a Comissão Nacional da Verdade. E aí, a partir disso, lógico, a nossa comissão foi a primeira do Brasil. Tinha o nome de uma pessoa aí de Santos, Rubens Paiva, o grande deputado Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura porque fez a CPI do IBAD e do IPES. Grande Rubens Paiva. Né? Então, querida,
Eu estou com 71 anos de idade. Você acha que eu não tenho noção da gana que os caras têm de mim? Você acha que eu não tenho noção? Lula não é traidor. Lula é herói do povo brasileiro. Viva o Lula, viva o PT. Viva a luta do trabalhador. Viva o PT, por isso que eu continuo no PT. É isso aí. Tá bom? A gente espera muito dele e de você e do PT para a gente conseguir um rumo para sair disso. Sei lá como que a gente vai fazer agora. Beijo na Thelminha, beijo na Cassandra. Não sei nem se a Cassandra está morando em Santos ainda. Outro dia que teve aquele desmoronamento dos morros de Santos, lembrei tanto da Cassandra, minha querida Cassandra, geóloga, nascida em Birigui. Tchau, Lina. Beijo. Tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.